Um vereador da maior cidade do Brasil foi preso, e a reportagem que revelou tudo isso anos antes foi censurada, retirada do ar por ordem judicial, como se nunca tivesse existido. Esse é o ponto de chegada desta história. Mas para entender o tamanho do que aconteceu, é preciso voltar ao começo e acompanhar cada peça desse quebra-cabeça até ao final, porque cada uma delas muda o que você pensa sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Um ex-governador com trânsito intenso em Brasília, com contatos dentro dos círculos mais fechados do poder, fez uma revelação que sacudiu os bastidores da política nacional. Antony Garotinho, nome conhecido, histórico controverso, envolvido até o pescoço em escândalos de corrupção no Rio de Janeiro, como a própria trajetória pública dele documenta, afirmou com todas as letras que Lula vai desistir da candidatura. Não apenas isso, Garotinho foi além e deu uma data, agosto. Segundo ele, é em agosto que o anúncio será feito. Ele frisou que teve acesso a informações privilegiadas, frisou que não pode revelar tudo, mas garantiu: o PT vai tirar Lula, e o anúncio vem em agosto. Pense no peso disso por um momento. Estamos falando de um ex-governador que diz ter fontes dentro do núcleo duro do poder, afirmando que o presidente em exercício vai abrir mão de disputar a reeleição e dando um mês específico para que isso aconteça. Não é rumor de corredor, não é especulação anônima, é uma declaração pública, gravada, com nome e rosto. Será que alguém próximo de Lula, algum interlocutor que circula naqueles ambientes e ouve conversas que não deveriam sair dali, levou essa informação até Garotinho? Ou será que isso não passa de uma aposta política de alguém que quer ver o PT em crise? Essa pergunta não tem resposta fácil, e talvez seja justamente por isso que ela incomoda tanto. Enquanto essa bomba ainda ecoa, uma segunda história explode em paralelo. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, mandou apagar uma publicação que associava o senador Flávio Bolsonaro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A imagem era falsa, produzida por inteligência artificial. O post dizia que a foto havia sido vazada de um evento organizado por Vorcaro, onde estariam presentes os senadores Ciro Nogueira e Rogério Marinho, apresentados como articuladores da candidatura de Flávio Bolsonaro. Nada disso existiu. A foto nunca existiu. O encontro nunca aconteceu. O ministro André Mendonça, vice-presidente da Corte Eleitoral, foi o relator da decisão. Ele deu 24 horas para que o autor da publicação removesse o conteúdo, sob pena de multa diária. O elemento central que motivou a decisão foi o uso da expressão foto vazada. Para Mendonça, essa expressão passa ao eleitor a ideia de que a imagem seria um registro autêntico de um acontecimento real, quando, na verdade, se tratava de uma deepfake, uma técnica que usa inteligência artificial para criar ou alterar fotos, vídeos e áudios de forma ultra-realista. Os outros 6 ministros titulares do TSE votaram junto com Mendonça. A decisão foi unânime. Todos, sem exceção. Flávio Bolsonaro já havia passado por situação semelhante anteriormente, quando uma imagem falsa o colocava ao lado do próprio Bolsonaro em circunstâncias que nunca ocorreram. Naquele caso, o autor da publicação foi obrigado a apagar o conteúdo, pedir desculpas publicamente e o processo de indenização foi aberto. Agora, mais uma vitória no TSE. Mais uma derrota para quem apostou na mentira fabricada digitalmente como ferramenta política. Mas o que veio a seguir talvez seja o capítulo mais surpreendente de todos. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, citou falta grave. Citou e pediu ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que se manifestasse em 48 horas sobre a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. O contexto era uma arma apreendida com os seguranças do ex-presidente. A arma que Moraes considerava potencialmente indicativa de descumprimento das condições da prisão domiciliar, o que poderia resultar na transferência de Bolsonaro para regime fechado. Moraes enviou o pedido. Gonet respondeu. E a resposta foi o oposto do que muitos esperavam. O Procurador-Geral da República disse que não vê falta grave. Disse que o episódio ainda se encontra em estágio inicial de esclarecimentos. Disse que não é possível, neste momento processual, caracterizar descumprimento das condições cautelares a que Bolsonaro está submetido.
Em linguagem jurídica, Gonê basicamente disse: as investigações ainda estão acontecendo, não há conclusão, e não dá para punir alguém com base em algo que ainda não foi apurado. Após a manifestação do procurador-geral, abre-se prazo de mais 2 dias para que a defesa de Bolsonaro se manifeste. Só então, Moraes tomará sua decisão. A pergunta que fica suspensa no ar é inevitável: o que está acontecendo com Paulo Gonê? Em 2 decisões recentes, o Procurador-Geral da República contrariou a orientação do ministro Alexandre de Moraes. Não uma vez, 2. Isso é raro. Isso é, para quem acompanha o cenário político e jurídico brasileiro, algo que merece atenção redobrada. Agora, recue até 2022, ano de eleição, período oficial de campanha, e alguns assuntos foram simplesmente proibidos de circular nas redes sociais, nos veículos de imprensa, nas emissoras de televisão. O Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, determinou a remoção de conteúdos jornalísticos que tratavam de investigações envolvendo políticos do PT e a facção criminosa PCC. Reportagens, comentários, postagens, tudo foi alvo de ordens de remoção. A revista Cruzoé, na edição de número 219, publicou uma reportagem de capa com o título "Precisamos falar sobre o PCC". O texto trazia inquéritos sigilosos que mostravam como a facção criminosa havia se aproximado de integrantes do PT e avançado sobre a política. A reportagem citava investigações do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Paulista e da Polícia Civil, que haviam encontrado elementos ligando políticos do PT a cooperativas e empresas de ônibus, especialmente na zona leste da capital paulista. Entre os investigados estava o vereador Senival Moura, irmão do então deputado estadual Luiz Moura, do PT de São Paulo. O deputado Luiz Moura foi posteriormente expulso do partido e perdeu suas funções na Assembleia Legislativa. Essa reportagem foi censurada. Portais que a reproduziram foram obrigados a tirá-la do ar. Influenciadores que comentaram o assunto receberam ordens de remoção de conteúdo. A Folha de São Paulo chegou a publicar uma matéria em outubro de 2022 com o título "TSE tira do ar conteúdos jornalísticos, fala em fake news e dá combustível a Bolsonaro", citando o portal R7, o Antagonista, uma reprodução da Jovem Pan e um perfil da Gazeta do Povo entre os afetados pelas determinações. Falar sobre PT e PCC em 2022 era tema proibido. Agora, anos depois, o GAECO e o DEIC da Polícia Civil deflagraram a Operação Última Parada. A operação foi contra a infiltração do PCC no transporte público de São Paulo. É a 4ª empresa de ônibus que atua na capital, investigada por elo com a facção. E pela primeira vez, um vereador da cidade foi preso, Senival Moura, primeiro secretário da Câmara Municipal de São Paulo, cidade que é a principal capital do país em número de eleitores, com estatura financeira equivalente à de um estado inteiro, foi preso sob a acusação de lavar dinheiro do crime organizado na empresa de ônibus Transunião. O presidente da empresa, Lourival de França Monário, também foi alvo da operação. Os valores envolvidos chegam a 194 milhões de reais. A operação envolveu buscas e apreensões em diversas cidades, bloqueio de bens imóveis e embarcações, e uma frota enorme de ônibus. Um trecho do relatório de investigação, estampado na capa da revista Cruzoé, ainda em 2022, dizia o seguinte: tendo em vista que as campanhas políticas são extremamente caras, Senival Moura precisava de recursos financeiros para se lançar em novo projeto. Assim, o crime organizado foi seu primeiro financiador. 2 criminosos, identificados pelos apelidos de Cunta, já falecido, e Alexandre Gordo, que estava preso na época, foram encarregados de ir à frente na captação de recursos para a campanha de Senival. Esse texto existia, essa investigação existia, essa denúncia existia desde 2022 e foi silenciada por ordem judicial durante o período eleitoral. Agora, o vereador que estava naquelas páginas censuradas está preso. E a pergunta que não sai da cabeça de quem acompanhou tudo isso é simples e perturbadora.
Se essa informação tivesse circulado livremente em 2022, como o eleitor teria votado? Em 2022, também era proibido associar Lula a Nicolás Maduro. Era proibido chamá-lo publicamente de corrupto ou de condenado. Vídeos eram derrubados, conteúdos eram removidos. O próprio Bolsonaro não podia usar o Palácio da Alvorada para gravar vídeos de campanha. O ambiente eleitoral daquele ano foi marcado por uma série de restrições que, para muitos, ultrapassaram os limites do razoável. Agora, com as eleições de 2026 se aproximando e com o ministro Cássio Nunes Marques na presidência do TSE no lugar de Alexandre de Moraes, a questão que paira sobre o debate político é inevitável. O que será diferente desta vez? Será que em 2026, com um vereador do PT preso em operação contra o PCC, o tema PT e PCC poderá ser discutido livremente durante a campanha? Ou haverá novamente um esforço para silenciar o que incomoda? Em paralelo a tudo isso, uma pesquisa do Instituto IPEC, encomendada pelo Ipsos, concluiu que o governo Lula tem as piores avaliações, justamente nas áreas de economia e segurança pública. Na área econômica, 49% reprovam o desempenho, 51% avaliam como péssimo o controle e o corte de gastos públicos. Na área de segurança pública, o índice de reprovação chega a 47%. No mesmo período, o lucro dos bancos bateu recorde histórico. Nunca na história do país os bancos lucraram tanto. A taxa Selic permanece no teto, o crédito está caro, financiar um eletrodoméstico, ampliar uma linha de produção, pegar um empréstimo para um pequeno negócio, tudo isso custa mais do que em qualquer outro momento recente. E a indústria, segundo analistas, está migrando para o Paraguai, levando consigo empregos que fecham aqui e abrem lá. O governo cortou 4,3 bilhões de reais do orçamento da defesa. Desse total, 1,5 bilhão foi retirado especificamente do Exército, o que forçou a suspensão imediata de operações de monitoramento e combate ao crime organizado nas fronteiras do país. Ao mesmo tempo, Lula anunciou que vai incluir defesa nacional em seu plano de governo, a 100 dias do pleito eleitoral. A contradição entre o corte bilionário e o anúncio de campanha não passou despercebida. Enquanto isso, Casimiro Miguel, o criador da Cazé TV, dono do tweet mais curtido da história do X, com 1.300.000 curtidas, influenciador que transmitiu os jogos da Copa e que há uma semana do segundo turno de 2022 publicou que seu voto seria 13, enfrenta agora uma investigação aberta pela Senacom sobre anúncios de apostas esportivas veiculados pela Cazé TV durante a transmissão da Copa. O Ministério também abriu investigação sobre publicidade de bets no canal. Lula, na época, respondeu ao tweet de Casimiro agradecendo publicamente pela confiança. Hoje, é o governo de Lula que investiga o negócio de Casimiro. Há algo nessa sequência de eventos que vai além da política partidária. Há uma questão sobre memória, sobre o que foi dito, o que foi silenciado, o que foi prometido e o que foi entregue. Há uma questão sobre quem paga o preço das decisões tomadas nos corredores do poder e quem nunca é chamado a prestar contas. O vereador que foi censurado nas páginas de uma revista em 2022 está preso hoje. A reportagem que revelou tudo isso, antes de qualquer operação policial, foi tirada do ar por ordem judicial. E a eleição que aconteceu naquele ano, com todas as suas restrições, censuras e remoções de conteúdo, produziu o governo que governa o Brasil agora. Fica a pergunta, e ela é genuína. Se você soubesse em 2022 o que sabe hoje, o que teria sido diferente?